Amém? Então, eu bato nesta tecla, que nós só vamos ter o controle das nossas emoções, ter o controle. Deus nos deu este controle, Deus nos deu este domínio, amém? Quando Deus criou Adão, quando Deus criou o homem chamado Adão, fez o planeta, fez tudo e deu para Adão o controle, amém? Deu para Adão o domínio para o homem. Deus fez tudo e colocou na mão do homem, colocou na responsabilidade do homem. Tanto é que não foi Deus que escolheu o nome dos animais. A Bíblia diz que foi o próprio homem, chamado Adão, foi que escolheu o nome dos homens, o nome dos animais. Inclusive, a Bíblia diz que foi o próprio Adão que escolheu o nome da Eva. Quando Deus tirou a Eva da costela dele, quando Deus resolveu fazer a mulher para ser auxiliadora, para ser a companheira de Adão, e diz a Bíblia, não é eu, que Deus trouxe aquela mulher para Adão, e Adão viu aquela criatura, viu aquela mulher, e Adão disse, essa será chamada varoa, porque do varão foi chamado. Então, o homem foi criado por Deus, Deus deu o controle, Deus deu o domínio, Deus deu a força para o homem. Deus colocou no nosso coração a fé, a esperança, amém? Agora, ontem eu vi a entrevista do pastor, que é presidente da República da Nação, sendo entrevistado pelo jornalista da Record. E uma das perguntas da entrevistadora foi, o senhor se cadastrou lá na justiça como pastor Everaldo. O senhor quer atrair os evangélicos, a religião, etc, etc. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que saber que existe um Deus todo-poderoso. Não adianta nós colocarmos este Deus, esconder este Deus. A Bíblia é bem clara que existe um Deus que governa, que domina. Agora, quem acredita, amém, glória a Deus. Quem honra este Deus será honrado por ele. Mas quem desacredita, quem desonra, para o seu próprio desespero. Nós vemos que os próprios políticos, o PT procura refúgio na Igreja Católica, os partidos, todos procuram ajuda com os padres, com o Papa, eles procuram sua força. E nós, os evangélicos, nós temos um Deus, esse Deus é o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é para esse Deus que nós buscamos refúgio, socorro, quando o quê? Nós estamos atribulados. Esse pastor Everaldo, ele tem um Deus. Ele tem um Deus, ele é um servo, ele é um pastor, ele é servo de Deus. Ele está servindo a quem? A Deus. Então não adianta ele ocultar. Tudo que nós temos, conquistamos, conseguimos, a vida, a respiração, o ar, é vindo deste Deus, que nós cremos, o Deus da Bíblia. Então não adianta de colocar Deus, ele é o Todo-Poderoso. Foi ele que escolheu Abraão, foi ele que escolheu e fez promessa para Abraão. Ele disse para Abraão que Abraão seria pai de uma grande nação, que Abraão, ele fez tudo existia, e Abraão invocava ele, por onde Abraão passava, por onde Abraão andava, por onde Abraão fazia sacrifícios para este Deus. E esse costume foi seguindo. Os sacrifícios de animais, os sacrifícios de cordeiro. E esse Deus era exigente. Ele se manifestou a Abraão e disse, olha, eu quero assim, assado. Eu quero o sacrifício. E tanto é que está aí as leis que os servos de Deus escreveram, o profeta Moisés, eu quero assim, o tabernáculo vai ser assim. O tabernáculo que o Moisés fez junto com aquele povo, foi pela mente dele? Não. Ele fez pelo querer dele? Não. Deus mostrou para ele, o tabernáculo vai ser assim, Moisés. Deus mostrou a planta do tabernáculo para Moisés. Antes de ele fazer o tabernáculo, Deus mostrou
Porque Moisés via esse Deus, Moisés falava com esse Deus face a face. E nós, os que temos fé em Deus, colocamos Deus na nossa frente. O Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é sagrada. Nós não nos envergonhamos da palavra dele. Nós não nos envergonhamos do evangelho dele. Nós estamos falando de Deus, de Jesus Cristo. Isso aí não é religião. O Deus da Bíblia não é religião. É um criador, é um ser que nós colocamos toda a nossa fé, a nossa esperança. Quando a gente está com depressão, quando a gente está atribulado, a gente pede, clama a Deus. Jesus diz, clama a mim, eu vou te responder. A Bíblia fala que existe dois caminhos. O caminho que se leva para a salvação é o caminho apertado, é o caminho estreito, é o caminho de Jesus, ele é o caminho. E o caminho que leva para a perdição é esse caminho aí, o largo, espaçoso, que quer fazer tudo nessa vida distante de Deus. Nós não podemos estar distante de Deus, mas tem uma giz de pessoas que vivem e Deus concede isso. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que faz com que os seus inimigos desfrutem de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele é o autor deste mundo. Amém. Mas para ser eleito a presidente da República, nós sabemos que não é só a bancada evangélica que vai eleger um presidente da República. Nós sabemos muito bem que para uma pessoa presidir, dirigir, orientar um país, ela precisa de todos os votos, tanto de evangélico, como de ímpio, como de ateu, como de incrédulo, como de... Enfim, todas as religiões. Não é só o povo evangélico, não tem esse poder de eleger um presidente. Não tem, ainda não. Isso existiu lá em Israel, no tempo da monarquia. No tempo da monarquia, nós não vivemos no tempo da monarquia, nós vivemos nesse tempo da democracia, em que é pelo voto popular. É o povo que escolhe. Mas no tempo de Israel, quem escolhia os reis era o tempo era o próprio Deus, o Deus de Abraão. O povo clamava por um rei. O povo queria um rei. Se a gente lê a história de 1 Samuel, 2 Samuel, o povo queria um rei. O povo clamava. Samuel era o profeta de Deus. Samuel fazia sacrifício, matava os animais, etc. Ele sacrificava porque era um ritual que Deus mandou, Deus ordenou, etc. Para Deus, inclusive por causa desses sacrifícios, que o próprio Salomão sacrificava lá no monte, Deus se manifestou a Salomão, filho do rei Davi, e fez aquelas promessas maravilhosas para ele. E Deus falou com o profeta Samuel e disse, o povo quer um rei. Eles me rejeitaram, eles não querem eu vou dar um homem, Mas nós sabemos que o rei Saul agradou a Deus, agradou no princípio, etc, agradou a Deus, fez os rituais, existia um profeta ali que dava uma orientação, que orientava. Mas houve um tempo que ele desobedeceu, ele procurou seguir o próprio caminho dele e aí ele foi reprovado por Deus. O reino dele não subsistiu mais, porque ele deixou de servir a Deus. Então, nós temos que pôr na nossa mente, nós queremos ter sucesso nesta vida. Se nós queremos vencer nesta vida, Jesus é o nosso rei. Ele está invisivelmente, nós não vemos, mas pela fé nós cremos que tem Jesus, o Pai aqui, Jesus aqui, os anjos, etc., os querubins, é uma hierarquia. Aí tem seus servos, os seus servos têm o povo. E quem escolhe tudo isso é o próprio Deus. É o próprio Deus, porque veja, na Bíblia Sagrada funciona assim. Quando o apóstolo Judas, que foi escolhido por Deus, ele foi escolhido por Deus, ele foi escolhido pelo próprio Deus, pelo Jesus Cristo, ao ministério, a grande missão dos apóstolos, mas ele não se converteu, enfim, ele fracassou na vida espiritual. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, e aí ele se suicidou, se matou, etc.
E aí a gente vê o livro dos Atos dos Apóstolos. Quem escolheu o apóstolo Matias foram colocados dois nomes de dois homens, segundo o coração de Deus, foram colocados dois nomes. Matias, o outro nome lá que eu não lembro. E o apóstolo Pedro, que era o líder, que foi Jesus que escolheu, Deus que escolheu Pedro como líder da igreja. Ele orou e disse: ó Senhor, tu que sonda e conhece os corações, fala para nós quem é desses dois. Aí ele ora: quem são desses dois que tu escolheu para assumir o cargo de Judas, que se precipitou, que etc. Aí fala o pecado de Judas. Escolhe, mostra. E a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Matias. Então veja que é o próprio Deus que escolhe os homens que vão presidir a sua igreja. Eu tenho essa visão, eu tenho essa visão de monarquia. Embora eu vivo num sistema de democracia, mas eu tenho o meu sistema, embora eu esteja num sistema de democracia, eu vivo num sistema monárquico. Quero deixar bem claro aqui, onde eu creio que Jesus virá e dominará o mundo todo juntamente com seus apóstolos e a sua igreja. Amém? E será organizado, colocará ordem nesse mundo, colocará ordem nesse planeta. Lá em Jerusalém, ele vai reinar para o mundo todo durante um bom tempo. Amém? E eu estava falando sobre autoridades, que nós devemos respeitar nossas autoridades. Porque, veja, quando um país respeita as suas autoridades, seja ela policial, seja ela uma mãe, um pai é uma autoridade, uma mãe é uma autoridade. Quando o pai e a mãe não estão, mas constitui um primo, uma pessoa para ficar no lugar dele enquanto ele não está, os que estão submissos, o pastor é uma autoridade, o dirigente é uma autoridade, etc, etc, etc. Mas tudo com humildade, tudo com submissão a quem? A autoridade maior, a soberania maior, que é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então a Bíblia diz lá no Romanos capítulo 13, versículo 1, que a submissão à autoridade, toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Até Jesus foi submisso à autoridade maior, que foi Pilatos, Pôncio Pilatos, que foi Herodes, foi todo aquele povo ali que tinha autoridade de fazer o que fez com ele. Jesus foi submisso àquelas autoridades. Amém? Então a Bíblia diz que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Amém? Não há autoridade que venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, diz a Bíblia e não é eu, que quem resiste à autoridade resiste às ordenanças de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, não. Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as mais obras, os magistrados são terror. Amém? Mas para as boas obras, eles são louvor. Amém? Diz a Bíblia: queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Vamos fazer o bem, vamos trabalhar honestamente, vamos nos guardar, vamos respeitar a Deus, vamos respeitar o semelhante, vamos promover a paz, vamos à procura do sossego, à procura da verdade, vamos produzir coisa boa nessa terra, que é a generosidade, é a integridade, é a fidelidade, é a irmandade, é a honestidade, é o temor a Deus. Nós teremos louvor de quem? De Deus. Amém. Ele diz: agora o indivíduo procura o caminho do mal.
ele vai assaltar, ele vai roubar, ele vai fazer coisas que Deus reprova. Ele vai ter que ter, ele vai matar, ele vai fazer tudo aquilo que não presta, ele tem que ter temor, porque uma hora ele vai ser pego. Ele monta uma empresa, ele sonega imposto. Ele sonega imposto, ele, enfim, não pode. Então, queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Fazer o bem. O que é fazer o bem? É você repartir o seu pão, é você repartir o seu sapato, é você repartir o pouco que você tem, é você andar temendo a Deus, não aceitando suborno. Veja, ontem eu assisti no jornal, não sei qual foi o jornal, parece que foi o Brasil Gente, do Datena, que eu sempre assisto. E eu assisti uma reportagem de policiais que teve um homem que queria matar, um homem que saiu num carro desgovernado, e até um jovem, e ele pegou uma arma, ele queria matar um morador de rua. Era de manhã ou de noite, não sei. Ele pegou uma arma. Isso a gente deve louvar esses policiais. O que eles fizeram? Esse homem nesse carro, ele queria atingir, matar, fazer um mal para o morador de rua que estava morando na rua. Ele não conseguiu, ele atirou 2 vezes e não conseguiu atingir o morador de rua. Aí o que acontece? Os policiais vinham atrás, fazendo ronda, fazendo vistoria no bairro, e viu a ação daquele jovem. Aquele jovem sai numa velocidade terrível no carro dele, e aí os policiais perseguem aquele jovem naquele carro, e aí acontece aquela perseguição, e aí aquele jovem viu que estava perdida a batalha para ele, ele resolve finalizar e parar. Ele para o veículo. Os 3 policiais dão ordem de prisão para ele, porque viu que ele tentou matar o morador de rua. E aí o que acontece? O policial achou dentro do carro dele a pistola, as balas, enfim, encontrou ali a prova. E aí a policiais dão voz de prisão para aquele jovem. O que acontece foi o seguinte, aquele jovem tentou subornar os policiais. O policial gravou tudo. Então foi louvável. O que ele fez foi que o jovem ofereceu 10 mil reais para os policiais, para que ele fosse liberto, fosse solto, e os policiais deixassem ele ir, sendo que ele tinha cometido uma perversão, um erro, um mal, ele tinha cometido um mal. Aí o policial grava a voz dele tudinho, em que há prova que ele quer dar 10 mil para o policial, e aí ele vai para a delegacia e ele está preso por suborno e por, enfim. Então isso é louvável, então existe, apareceu no Brasil, então isso é louvável, existem policiais que têm realmente um coração voltado para Deus, voltado para as coisas, que não aceitam esses 10 mil, 20 mil, 30 mil, porque sabe que o que eles estão fazendo não tem preço, não tem dinheiro que pague. Amém? Não tem dinheiro que pague o que eles fazem, de combater o mal, de combater o crime organizado, o crime desorganizado, tanto o crime organizado como o crime desorganizado. Então não tem dinheiro que pague o bem, amém? Não tem dinheiro que pague. Se nós formos pagar o bem, nós não podemos pagar, não tem dinheiro para pagar um ato de amor, um ato de salvamento, um ato... Não existe. Tá entendendo? Então a Bíblia diz, porque os magistrados são terror para as... Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigo que faz o mal. Amém?
Portanto, é necessário que lhe esteja sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque sou ministro de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém? Está aqui na Bíblia, meu irmão. Quem segue a Bíblia, crente, o servo de Deus, é uma pessoa correta, uma pessoa direita, porque está escrito na Bíblia. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém?